como definir papéis e responsabilidades adequadamente nos seus projetos de software. Você já teve dificuldade com isso? Do cliente se metendo ali no papel do líder técnico, no gerente do projeto, eventualmente descendo ali para o nível do que o cliente precisa fazer, eventualmente definindo requisitos, que seria o usuário final, né, o cliente, o usuário-chave que deveria definir, do dev tomando decisões de negócio no lugar do cliente, sabe? Você definir bem o papel é uma coisa. Ah, eu tenho aqui o executivo, o patrocinador, o gerente do projeto, o cliente, product owner, enfim. Isso é o papel. Agora, quais são as responsabilidades de cada papel? Se você quer entender como definir isso claramente e garantir que você se torne um gestor de software altamente produtivo, tendo conhecimento sobre esse assunto, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo, caso você não me conheça ainda. Caso você não me conheça ainda, meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então, a qualquer momento, se você gostar desse conteúdo, não deixa de contribuir com o seu like. O seu like é muito relevante. E se você não gostar desse conteúdo, em vez de deixar o dislike, comenta aqui por que você não gostou, você gostaria de um tema mais aprofundado no assunto A, B ou C. Vai ser uma grande satisfação poder continuar produzindo conteúdo e contribuindo com a comunidade de gestores de software que querem se tornar mais produtivos nesse concorrido, extremamente relevante, mas também extremamente desafiador mercado de tecnologia, que tem tantas vagas abertas, mas pouquíssimas pessoas aptas para fechar essas vagas e trabalhar nessas posições de forma estratégica para que as empresas tenham as transformações tecnológicas sendo feitas de forma eficiente e eficaz. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre esse conteúdo. E se você quiser receber mais conteúdo sobre esses, né, sobre isso, como definir papéis e responsabilidades, que vão te ajudar nesse objetivo, né, você se tornar um gestor de software mais produtivo, se inscreve aqui no canal, tá? Então vai ser muito importante você se inscrever e deixar os likes aqui, porque o algoritmo vai recomendar esse conteúdo para você mais vezes, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, né, que a Beatriz trouxe para mim, essa demanda, né, Beatriz já foi minha mentorada lá no PMI, né, num ciclo que a gente fez, foi muito bacana, muito legal, gostei demais, e ela depois se tornou minha aluna no Gestão em Vida de Software, que é o programa de formação de gestores de projetos de software que querem se tornar altamente produtivos. Então nós agregamos valor tanto para gestores de projeto, como é o caso dela, quanto para desenvolvedores que trabalham como gestão, ou eventualmente para gestores de área de negócio que precisam conduzir a transformação tecnológica da sua área de negócio ou da sua empresa de forma eficiente e eficaz. Né? Então são esses nossos 3 principais públicos. Então ela trouxe assim, olha, traz um conteúdo sobre papéis e responsabilidades que deixe de forma clara, assim, como que é feita essa definição e comunicação, os principais desafios de definição, especialmente em projetos de alta complexidade, e como frameworks como, por exemplo, a matriz RACI, podem contribuir na mitigação de conflitos e evitar sobreposições de papéis. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, sobre esses 2 principais pontos, né? 3 principais pontos: definição clara, principais desafios e frameworks. Mas antes de eu chegar no como e mostrar isso no detalhe para você, eu vou trazer o contexto, né? Como eu sempre faço aqui, contexto, benefício e como. Então, contexto, o que é um papel? Papel, ele é basicamente uma categoria de responsabilidades, tá? Então, veja só, se você entende que Product Owner é um papel, é uma categoria, agora quais são as responsabilidades do Product Owner? Depende, você quer copiar e colar lá do Scrum Guide? Ok, pode ser um caminho. Gerente do projeto é um papel. Quais são as responsabilidades do gerente do projeto? Executivo é um papel, desenvolvedor é um papel, gestor de qualidade é um papel, cliente, aí é um papel, digamos assim, genéricozão que você precisa tomar cuidado com isso. Usuário-chave, aí já é a pessoa que está definindo as características do produto para aquele tipo de usuário. Então ele é responsável eventualmente por uma definição específica, uma parte do produto, entende? Então o papel é uma categoria de responsabilidades. Por outro lado, a responsabilidade já são atribuições de um papel, tá? Então, por exemplo, aferir a qualidade final de determinada parte do produto. Aí já é, por exemplo, o gestor de qualidade. Autorizar mudanças que impactem em custo superiores a 10 mil reais no orçamento final. Aí já é uma responsabilidade comumente atribuída ao gerente do projeto, ou autoridade de mudança, ou ao executivo, entendeu? Então, existem formas de você definir papéis e responsabilidades que vêm de um passo a passo. Primeiro o papel e depois a responsabilidade, tá? E o que é o princípio de papéis e responsabilidades bem definidos? Por quê? Porque todo esse trabalho de você garantir que existem papéis e responsabilidades claros é para que você cumpra o princípio. O princípio é o quê? É um comportamento que as pessoas praticam durante o ciclo de vida de um projeto de software que, se feito dessa forma, aumentará significativamente as chances do projeto ser bem sucedido. Então, perceba que, tanto no Prince 2, por exemplo, que é a principal referência do GHS, e no GHS, os princípios você não adapta. Então, nós temos 12 princípios, 7 que são básicos e 7 que são princípios ágeis, e esses 12 princípios você não adapta, ou seja, você sempre precisa cumprir esses princípios. Por outro lado, a forma que você cumpre o princípio, aí sim você adapta. Então, eu não adapto o princípio de papéis e responsabilidades definidos. Tem que estar claro. Agora, se eu vou fazer um documento, se eu vou fazer um documento em Word, se eu vou fazer um documento em Excel, se eu vou fazer um mapa mental, ou se eu vou fazer uma reunião gravada e deixar claro ali, gente, isso aí é método. Método você vai adaptar sim ao contexto, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês verem na tela, né, a visão do Prince 2 Agile sobre isso, tá? Então eu trouxe diretamente do livro, olha só. Então, aqui você tem a visão do guia, né? Eu trouxe em inglês só para mostrar a referência e aqui eu traduzi para vocês, né? Então, olha só.
Deixa eu aumentar aqui o zoom que fica melhor, né? Então, qual é a visão do guia do Prince 2 Agile para papéis e responsabilidades definidos, né? Esse princípio aqui, ó. Papéis ágeis adicionais serão aplicados ao nível de entrega e devem ser mapeados e mesclados cuidadosamente com os papéis do Prince 2. Então, o Prince 2 Agile é um guia que mostra como você une a governança do Prince 2 e a flexibilidade das abordagens ágeis. Então, ele vai falar o seguinte, olha, beleza, preciso de papéis ágeis, né, que serão aplicados no nível de entrega, porque uma coisa é o nível de gestão do projeto, outra coisa é o nível de diretoria e o nível de entrega. E eles devem ser mapeados e mesclados com os papéis do Prince 2. Por quê? Porque existem os papéis específicos do Prince 2. Existe uma tabela sobre isso, né? Se você, por exemplo, se tornar aluno do GHS, você vai ver lá quais são esses papéis tradicionais do Prince 2, mas você tem papéis ágeis, como, por exemplo, você tem o dono do produto, né? Ou Product Owner. Então, você pode até ver aqui, ó. Então, você tem o usuário sênior, que é um papel tradicional do Prince 2, e o papel do Product Owner, que é um papel ágil. Né? Então, você precisa mesclar, né, no nível de entrega, os papéis e as responsabilidades. Então, no nível de gestão do projeto, então você tem ali o nível de gestão do projeto, de direção do projeto e de entrega do projeto. No nível de gestão, você tem lá, por exemplo, o usuário sênior, que é a pessoa responsável por definir as necessidades do usuário. Mas ele define as necessidades do usuário no nível geral, no nível do produto, tá? Agora, eu tenho, por exemplo, um produto que ele vai gerar impacto financeiro, ele vai gerar impacto em compras e impacto contábil, entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, lá um gerente financeiro. Vamos supor que esse gerente financeiro é responsável por financeiro, por compras, por contabilidade e... O que mais que eu tinha falado aqui? Financeiro, compras, contabilidade e, sei lá, suprimentos. Não vou lembrar agora, teria que botar no vídeo, tá? Então, financeiro, compras, contabilidade e suprimentos. Beleza, o gerente financeiro, ele é, digamos assim, a autoridade funcional sobre isso aqui. Ele é usuário sênior. Só que o dono do produto, lá do financeiro, eventualmente, é o supervisor de financeiro, o supervisor de contabilidade, o supervisor de compras e o supervisor de suprimentos, entendeu? Então, esse cara aqui, ele vai ser dono do produto no nível de entrega, tá? Então, ele é responsável, digamos assim, pelas características no nível menor do produto, entende? Então, é dessa forma que você vai unir as responsabilidades no nível do projeto, que é o usuário sênior ali, e no nível de entrega, tá vendo? Então, isso aqui é uma visão geral do guia, que o quê? Que você precisa considerar as responsabilidades padrão do Prince, né, no nível de gestão do projeto, mas no nível de entrega, que é quando você constrói o produto, aí, por exemplo, ó, você tem um novo projeto que envolve três equipes da área do cliente. E aí, veja, ó, todas com necessidades diferentes das do projeto. Perceba? Então, uma coisa é a visão geral do que aquele produto precisa entregar. Agora, as equipes no nível inferior à área do cliente, elas têm necessidades diferentes. Cada uma das equipes precisará ter clareza sobre quem está assumindo os papéis no nível do projeto, por exemplo, o usuário sênior, e os papéis no nível de entrega, por exemplo, o dono do produto. Então, essas são considerações para você adaptar, para você aplicar o princípio de papéis e responsabilidades bem definidos. E no GHS, nós trazemos lá na apostila do módulo 9, ó, para que aluno, se você quer ser aluno, solicita um diagnóstico aí, entra em agostinhorios.com, vai lá, faz a sua aplicação, nós vamos ter uma maior satisfação em verificar se é para você e definir até mesmo a melhor estratégia, né? Se você vai ter mais valor com o nosso produto principal, se eventualmente você precisa apenas de algumas consultorias, assim, né, mentorias, enfim, horas de orientação, ou se eventualmente uma mentoria de um programa de 1 ano de acompanhamento, estruturação mais próxima que você precisa. Por isso que é recomendado você fazer um diagnóstico, ou se você já quiser escolher direto e entrar no GHS, é só entrar aí em agostinhos.com. Lá na apostila do módulo 9, ó, que é a apostila que nós falamos sobre os princípios, eu trago aqui para vocês a visão geral do princípio de papéis e responsabilidades definidos. Então perceba, ó, você vai ver que tem muita coisa que deriva direto do Prince 2 Agile, mas é levemente diferente. Qual que é a visão geral do princípio? A configuração dos papéis e responsabilidades de uma equipe precisa ser clara, de forma que todos saibam o nome do papel. Tá? Então todo mundo precisa saber, ó, isso aqui é o gerente do projeto, isso aqui é o analista de negócio, isso aqui é o desenvolvedor, dono do produto, né? Assim como a lista de responsabilidades que cada papel desse tem. Então todo mundo precisa saber qual é o seu papel e qual é a sua responsabilidade por ter aquele papel. Tá? Então, em projeto de software preditivo, por exemplo, os papéis e responsabilidades terão uma estrutura recomendada, diferente de um projeto com abordagem híbrida ou adaptativa. Por quê? Porque a abordagem de desenvolvimento, a estratégia de construção do produto, ela pode exigir que você mude a estrutura de papéis, né? Para alguns casos, mesmo que dois projetos de software distintos tenham abordagem híbrida, por exemplo, então você tem uma abordagem de desenvolvimento híbrida. Algumas coisas vão ser preditivas, você precisa planejar tudo, outras você precisa adaptar, definindo apenas algumas regras, enfim, né? A estrutura de papéis e responsabilidades pode mudar por fatores não só relacionados à abordagem de desenvolvimento, que é justamente isso, híbrida, adaptativa ou preditiva, mas, por exemplo, a necessidade maior ou menor de vínculo educativo do projeto a uma iniciativa estratégica. Então, se você precisa vincular o projeto a uma iniciativa estratégica, você demanda, em um caso, o papel de executivo, mas no outro, as responsabilidades desse papel podem ser agregadas ao gerente do projeto, por ser um projeto com um impacto mais tático e menos estratégico. Então, às vezes, a função de você definir, digamos assim, um impacto estratégico, que antes, em alguns casos, né, ou em alguns casos específicos, antes parece não se aplicar muito ao contexto, né? Você precisa atribuir ao executivo, por exemplo, que é aquele cara que fala, olha, esse projeto é estratégico por conta desse motivo A, B, C e D, e um projeto mais tático, que não tem um vínculo direto com o objetivo estratégico, você pode atribuir, por exemplo, a responsabilidade de estruturar o business case, deixar claro para todo mundo, ao gerente do projeto,
O executivo ele fica apenas como aprovador. Agora, em outro caso, um projeto mais estratégico, o executivo ele tem mais acesso ao planejamento estratégico. Então, ele pode trazer elementos diretamente de lá para o business case e integrar as pessoas a isso de uma forma mais clara, tá? Então, esse é o exemplo aqui da visão geral desse princípio. E um exemplo aqui, ó. O exemplo é exatamente o que vocês viram do Prince 2. Então, veja que nós aqui no GHS bebemos muito dessa importante fonte, né, que é o Prince 2. Então, ó, um novo projeto de software envolve 3 equipes diferentes, né, as quais têm necessidades distintas. Então, isso aqui a gente já viu, né, essa questão de você ter necessidades distintas, pessoas ali no nível do projeto como usuário sênior, depois o dono do produto no nível menor, certo? Então, acho que já está bem contextualizado aqui sobre esse assunto. Agora a gente vai para benefícios. Olha, o vídeo aqui já está estourando o tempo, na ideia desses vídeos aqui mais curtos dessa playlist, né, de insights, nós fazermos o conteúdo mais resumido e direto ao ponto aqui, mas também não tão superficial como o conteúdo no Instagram, né? Mas olha, existem vários benefícios da definição clara de papéis e responsabilidades. E aí, eu trouxe uma visão lá do nosso agente do GHS, né, que é o agente de inteligência artificial que usa o motor do GPT, mas é treinado no método GHS para ajudar os nossos alunos, né? Então, se você entra como aluno do GHS, por exemplo, você tem acesso ao agente para você conversar sobre como adaptar, por exemplo, o método ao seu contexto, como fazer aprimoramentos do método considerando uma necessidade específica, tirar dúvidas, enfim, é como se você tivesse alguém ali treinado 100% no método, capaz de responder as suas perguntas sobre aquilo a qualquer momento. Então, olha a pergunta aqui que eu fiz para ele, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Perguntei, quais são os benefícios da aplicação do princípio de papéis e responsabilidades bem definidas? E ele responde na lata, né? Por eu ter concordado aqui, eu tô repetindo. Então, olha só. Primeiro benefício super relevante é a clareza na delegação de tarefas. Por quê? Porque cada membro da equipe sabe exatamente quais são suas responsabilidades e suas entregas esperadas, né? Evitando sobrecarga de trabalho, evitando sobreposição de atividades, que é uma coisa que a Beatriz comentou que queria resolver, né? Melhoria na tomada de decisão, porque cada um sabe pelo que deve decidir, né? Melhor eficiência na comunicação, cada um sabe também como se comunicar, de qual forma, o que deve ser usado para comunicação, uma gestão de riscos e problemas mais eficientes, você tem aumento na transparência e responsabilização, você tem facilidade na gestão de mudança, cada um sabe ali, digamos assim, pelo que pode ter, digamos assim, responsabilidades na mudança, né? Sabe as suas limitações, melhoria na qualidade das entregas, maior engajamento da equipe, você tem facilitação na gestão de benefícios, organização e sustentabilidade do projeto, porque, por exemplo, você tem a administração do projeto desempenhada ali pelo suporte. Então, essas pessoas que vão ser responsáveis ali por manter os documentos organizados, os relatórios em dia, né? Tudo isso você tem de benefício derivado da aplicação correta desse princípio de papéis e responsabilidades, né? Então, eu não vou entrar, como eu posso dizer, em profundidade, né, sobre os benefícios, mas eu acredito que está claro para todo mundo, tá? Agora vamos para as duas respostas finais aqui desse conteúdo, né, que eu me propus a fazer para atender a necessidade da Beatriz, mas também pode ser de várias outras pessoas. Primeiro passo, né? Principais desafios, especialmente em projetos de alta complexidade. Então, primeiro, eu acho que um grande desafio, eu acho que é você separar quem é a equipe do projeto e a equipe de gestão do projeto. Trouxe esse exemplo aqui para vocês verem, ó. Equipe do projeto, quem são? Clientes, fornecedores, membros impactados. São pessoas que têm um papel dentro do projeto, mas eles não são responsáveis pela gestão, ou seja, a atuação dessas pessoas não influencia diretamente, com um peso muito grande, o desempenho das 6 variáveis do projeto: escopo, tempo, custo, qualidade, riscos e benefício, tá? Então, você precisa separar. Isso aqui é a equipe do projeto, isso aqui é a equipe de gestão do projeto. Então, equipe de gestão do projeto: executivo, gerente do projeto, suporte, desenvolvedores, gerente de qualidade, referência técnica e o usuário-chave. Por que é difícil separar? Porque às vezes você tem, por exemplo, pessoas de uma área que vai ser impactada, você está mudando lá o sistema de uma determinada área, e pessoas que são impactadas falam assim, poxa, eu gostaria que o sistema não fizesse isso. Meu, isso aí quem deve fazer é justamente a referência técnica, é o usuário-chave. Não é a pessoa que está sendo impactada. Às vezes acontece, entendeu? O executivo de uma outra área fala que, por exemplo, o usuário-chave não deveria querer o sistema assim, entendeu? Mas quem deveria fazer isso é o executivo dessa área, né? A pessoa responsável pelo business case do projeto, entendeu? Então ele está sofrendo uma interferência externa. Então é muito desafiador você separar, isso aqui é a equipe do projeto, é responsável por isso aqui é a equipe de gestão do projeto. Separar um desafio, conscientizar, ó, isso aqui é papel, só o nome do papel. Você sabe que você é o gerente de projeto? Ok, você tem um papel agora, quais são as suas responsabilidades? E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né? Como que a gente define as responsabilidades do gerente do projeto, olha só. O gerente do projeto, ele é responsável pelo planejamento e design, gestão da equipe, gestão de riscos e problemas, ó, tudo o que o nosso agente do gestão e vida do software responde. Por quê? Porque ele responde no contexto da gestão e vida do software. Gestão de riscos e problemas, monitoramento e controle, gestão de mudanças, comunicação e engajamento das partes interessadas, entrega e implementação. Ele vai construir os produtos, implementar? Ele vai não, garantir que os produtos estejam entregues conforme especificado. Quem que vai especificar? Aí depende do papel que vai ser atribuído para isso, né? Facilitar a transição dos produtos para a operação e garantir a adoção adequada. Isso aqui é muito importante. O dev foi lá, construiu o produto, entregou para o cliente. Ele que garante essa transição para que o resultado de negócio seja gerado. Ele é, junto com o executivo, corresponsável pelo business case. E encerramento do projeto. Então aqui é uma descrição de 8 responsabilidades e a subscrição dela. Então isso aqui é uma forma super eficiente, super rápida, super eficaz de você definir papel,
gerente do projeto de software e responsabilidades. E depois é uma questão de você adaptar isso ao seu contexto, aplicar, monitorar e controlar, certo? Então você precisa conscientizar as pessoas sobre isso. Isso aqui é um grande desafio. E outro ponto, né, é verificar se a pessoa está cumprindo isso. Então, monitoramento e controle, isso aqui é monitoramento. E atuar para corrigir a rota, caso não esteja. Então, no caso de uma das nossas alunas, ela via lá que o gerente do projeto, ele tinha eventualmente várias responsabilidades relacionadas à gestão, como essas aqui que eu comentei, mas ele não atuava dessa forma. Então, ela tinha dificuldades de eventualmente corrigir a rota nesse sentido. Ela precisaria escalar para o executivo, entende? Ou ela precisaria conversar com a pessoa de uma forma que ela não fosse se sentir ofendida, entendeu? Tem tudo isso, você precisa prestar atenção, né? E um outro ponto também é você categorizar grupos. Por quê? Porque você tem as áreas que são impactadas. Então, qual que é o papel dessas pessoas? Eles são clientes, digamos assim, impactados? É o nome de um papel. Aí você pode pedir auxílio lá pra gente pra ajudar a definir as responsabilidades. Você tem os usuários finais, ó. Então, você pode ter vários usuários finais. Você pode ter usuário final da área X, Y, Z. Será que eles vão ter responsabilidades diferentes, né? Influenciadores externos. Isso aqui é muito difícil. Você precisa, às vezes, avaliar os setores que influenciam a sua equipe ali, entendeu? Essas pessoas, elas podem, às vezes, por falta de definição clara de papéis e responsabilidades, atormentar a sua vida, né? Tipos de fornecedores, então você tem fornecedores que são decisores, pessoas ali que têm conhecimentos técnicos, às vezes, que poderiam tomar uma decisão relevante e mudar o jogo para você, e simplesmente fornecedores que vão lá, entregam o que foi pedido e ponto, entende? Então, você pode ter conflito de interesses, por quê? Porque você, às vezes, tem um fornecedor que precisa atuar indicando e corrigindo lacunas, mas esse cara precisa ter essa posição forte de que ele deve exercer essa responsabilidade sem deixar ser afetado pelo medo, por exemplo, de perder o cliente caso ele perturbe o ego de alguém, entende? Então, você precisa tomar cuidado com isso também, né? Conflito de interesse. Então, eu acho que isso aqui são desafios relevantes na gestão de papéis e responsabilidades em projetos de software de alta complexidade. E um outro ponto aqui importante é o seguinte, ó, como que a RACI pode ajudar, especialmente evitando sobreposições? A RACI é que ela é a matriz, né, de responsável, aprovador, consultado e informado. E como que é a aplicação da RACI? A RACI é o seguinte, ó, você pode atribuir, né, usar esse artefato RACI para fazer uma atribuição por entrega. Então, você, por exemplo, entende lá que as entregas do projeto são diagnóstico, planejamento, fluxos, né, fluxogramas dos módulos. Você pode ter eventualmente ali cadastro de tabelas, testes, validação final, gestão de resultados. BO já é aqui, digamos assim, um framework, né, para você implantar lá o seu RP, né? Descrição das entregas. E aí, o que acontece? Quem é responsável, aprovador, consultado e informado, considerando alguns tipos, exemplos, né, de papéis? Então, poxa, responsável pelo diagnóstico é quem? É a referência técnica, os devs e o gerente do projeto. Eles são os caras, digamos assim, responsáveis por fazer ali o documento chamado diagnóstico, que define requisitos, sequencia as atividades, né? Mostra ali a necessidade de negócio específico. Então, esses aqui são os caras responsáveis pela execução. Quem que aprova esse documento? É o executivo do projeto e os gestores de qualidade. Quem é consultado? O usuário-chave, né? Ele que vai falar tudo o que precisa ser contido ali nesse diagnóstico, especialmente em necessidade de negócio. E quem é informado sobre isso? Por exemplo, é o suporte e a gestão do projeto. Pessoas que também precisam trabalhar no suporte à documentação, relatórios, assim por diante. Entende? Então, isso aqui é um exemplo. Você pode usar a RACI por entrega. Ou você pode usar a RACI com atribuições por processo gerenciável. E aí eu trouxe o exemplo desse conteúdo aqui, ó, que eu fiz um carrossel lá no Instagram recentemente. Como foi o dia que eu precisei substituir o gerente de um projeto de software? Aí eu mostrei lá, por exemplo, que no relatório de status, a gente trabalha dessa forma. O relatório, quem cria, quem é responsável por criar o gerente do projeto. O cliente, ele é consultado, porque se mostra lá que tá bom, se tá ruim, o cliente precisa saber, né? E o executivo é informado, olha, foi gerado um relatório de status. Depois, a gente monitora, ou seja, você avalia pra entender, olha, tá bom, então preciso continuar. Preciso depois fazer um plano de controle pra continuar. Se tá ruim, o que eu vou fazer pra melhorar? Então, quem que analisa, quem que interpreta isso aqui, né? Quem que é responsável por interpretar é o gerente do projeto. Quem aprova a interpretação, porque o impacto é lá na área do cliente, então ele precisa aprovar que, por exemplo, vai ser feito aquilo pra melhorar. Por exemplo, o cliente precisa ceder mais pessoas pra trabalhar no projeto, que senão não vai conseguir aprovar, não vai conseguir testar a tempo, entendeu? Então, é o cliente que aprova. E quem é consultado sobre o que vai ser feito, digamos assim, o que foi feito em termos de interpretação é o executivo, né? E aí o plano para controle do status, que é justamente as ações para melhorar ou manter, caso necessário, aí também é o gerente do projeto, só que quem aprova o plano é o executivo, né? E quem é consultado sobre o plano, né, para melhorar ou manter o status é o cliente. Então você pode atribuir a RACI, por exemplo, a um artefato gerencial como o processo de gestão de status, certo? Olha, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui e comentários, né, pra gente continuar construindo junto esse conteúdo, vão ser muito relevantes. Então, não esquece também de me seguir nas redes sociais, né, me segue lá no Instagram para você fazer perguntas, né, muito dos temas de conteúdos que eu trago aqui pro YouTube, esse tema, por exemplo, foi inserido numa caixinha de pergunta lá do Instagram. Muitos dos temas eu trago
de lá para ajudar vocês aqui no YouTube. E se você entende que é importante contar com a nossa ajuda para começar a desde já se tornar um gestor de software altamente produtivo, solicita um diagnóstico no link aqui embaixo. Vai ser uma grande satisfação poder te guiar nesse caminho de transformarmos juntos a nossa sociedade com empresas e pessoas que são mais eficientes em gestão. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.